chamamos de paralelismo, eu trouxe alguns exercícios, mas eu não consegui ainda concluir teoricamente o assunto. Então eu vou dar uma continuada na última aula, tentando mostrar para vocês as consequências de tudo aquilo, as relações entre os ângulos, e a partir dali a gente vai começar a fazer os exercícios. Eu já tenho aqui vários exercícios que eu tenho em slide para vocês, tá? Então, a condição era a seguinte, na última aula, né? Nós tínhamos duas paralelas, tá? É aquela questão definida por Euclides, né? A condição da existência das paralelas. Então, eu dei para vocês a situação em que eu tenho as paralelas cortadas por transversais, e essas transversais o ângulo formado pelas paralelas e transversais, a gente começou a nominar esses ângulos. Então tem aqui a paralela R, a paralela S, a transversal T, e essas letrinhas que eu vou colocar aqui dentro nada mais são do que a medida desses ângulos, tá? Então, e para isso, eu denominei alguns ângulos. Por exemplo, na última aula eu falei dos ângulos colaterais internos. Eu falei dos ângulos colaterais externos. Eu ainda ia falar sobre os alternos internos e alternos externos, acabei não falando, mas eu vou falar hoje. Alternos internos e alternos externos. E também tem que falar dos ângulos correspondentes. E no final falar sobre o primeiro teorema de Tales, que é o teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então olha só, quando eu falo colateral, eu estou dizendo que o ângulo está do mesmo lado da transversal, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então aqui eu tenho ângulos que eu vou dizer que a medida desse ângulo aqui em graus é A, esse mede B, esse mede C e esse mede D. Então observe que essas letras são incógnitas e que representam as medidas desses ângulos. Esse mede E, esse mede F, esse mede G e esse mede H. Então eu tenho aqui esses 8 ângulos que são construídos a partir do surgimento de duas paralelas cortadas por a transversal. Ora, eu deixei claro também que quando eu falo de ângulos colaterais internos e colaterais externos e alternos internos e alternos externos, não interessa ângulos que têm o mesmo vértice. Ou seja, quando eu falo colaterais internos, não estou falando desses ângulos que estão aqui com o mesmo... Por exemplo, essa relação não cabe entre A, B, C e D. É sempre um daqui com um daqui. Esses 4 primeiros têm o mesmo vértice. Esses 4 últimos têm o mesmo vértice. Então, essa relação, por exemplo, C e D estão em lados diferentes em relação à transversal, então são alternos. Eles estão dentro da região entre as paralelas internos, só que aqui não cabe alternos internos para esses dois. Eu estou considerando alternos internos ângulos que estão entre as paralelas, estão em lados opostos em relação à transversal, mas que não têm o mesmo vértice. Nesse sentido, C e D não são alternos internos, apesar de
estar entre a região das paralelas, está em lados opostos em relação à transversal, mas tem o mesmo vértice. Então, para ângulos do mesmo vértice, essas classificações que eu listei aqui, elas não estão valendo. Elas só estão valendo para ângulos que têm vértices diferentes. Ou seja, um tem que estar com vértice na paralela de cima e o outro tem que estar com vértice na paralela de baixo. Então, olha só, o ângulo D e o ângulo F são alternos, porque eles estão em lados opostos em relação à transversal. E eles são internos, porque eles estão na região das paralelas aqui, olha. Só que eles não têm o mesmo vértice. Se eles não têm o mesmo vértice, vale a classificação alternos e internos. Se eles não têm o mesmo vértice, vale a classificação colaterais internos, colaterais externos. Tá? Então, daqui eu observo colaterais internos D e E e C e F. Tá? São ângulos que estão entre a região das paralelas e o E e o D, eles estão do mesmo lado em relação à transversal. Então, são colaterais por estarem do mesmo lado em relação à transversal e interno porque estão entre a região das paralelas. E ângulos colaterais internos, a soma deles é 180 graus. Isso significa que são suplementares. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma é 180 graus. Então, são colaterais internos o D e o E, D e E, C e F. E por eles serem colaterais internos, a soma deles é 180 graus. Então, D e E são colaterais internos, tá? Então, D mais E é 180. E C mais F é igual a 180. Tá? Repetindo, por que colaterais internos? Porque estão do mesmo lado em relação à transversal. São colaterais do mesmo lado. E estão na região das paralelas, internos, e não têm o mesmo vértice. Tá? Então, D, E, C e F são colaterais internos, a soma deles é 180. Da mesma forma, nós temos os colaterais externos, que é o H e o A. O H e o A estão no mesmo lado, estão no lado direito da transversal, por isso são colaterais. E eles estão fora da região das paralelas, então eles são externos. São colaterais externos, H e A, e B e G. E ângulos colaterais externos, a soma deles também é 180 graus. Então, A mais H é 180 graus e B mais G é igual a 180 graus. Agora nós temos os alternos internos. Ora, por que alternos? Alternos é porque eles estão em lados opostos em relação à transversal. Então, por exemplo, você pode falar assim, olha, professor, o C e o D são alternos internos. Estão em lados opostos em relação à transversal e estão entre as paralelas. Só que eu já falei que não posso considerar alternos internos ângulos com o mesmo vértice. E C e D têm o mesmo vértice. Então, apesar de eles estarem em lados opostos em relação à transversal, e eles estarem entre a região das paralelas, eles não são alternos internos porque têm o mesmo vértice. Só me interessam ângulos com vértices diferentes. Mas C e E
são alternos internos, olha só. Não tem o mesmo vértice, C e E. Não tem o mesmo vértice. Estão em lados opostos em relação à transversal. Tá? Estão em lados opostos em relação à transversal. E estão entre as regiões das paralelas. E isso os caracteriza como alternos internos. Então, C e E são alternos internos. E o G e o D. Ângulos alternos internos, eles têm a mesma medida. Então, a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo E. E a medida do ângulo G é igual à medida do ângulo... Eu fiz errado aqui, tá, pessoal? Não é G e D, não, tá? É F e D. Então, deixa eu corrigir aqui. Aqui é F. F e D são alternos internos, tá? Então, C e E e F e D. E aqui no caso, F, o ângulo que mede F e o ângulo que mede D, eles têm a mesma medida, porque são alternos internos. Então, aqui eu tenho que F é igual a D. Alternos internos, tá? Os alternos externos não têm o mesmo vértice também, que nem os outros, todos os outros. Estão em lados opostos em relação à transversal e estão fora da região das paralelas. Olha o H e o B são alternos externos, eles estão fora da região das paralelas, logo são externos, e estão em lados opostos em relação à transversal, logo são alternos. E alternos externos, que nem os alternos internos, também têm a mesma medida. Então aqui eu tenho que H e B são alternos externos, e G e A também são alternos externos. E tem a mesma medida, porque ângulos alternos externos têm a mesma medida. Então a medida H é igual à medida B, a medida G é igual à medida A. E por último, nós temos os correspondentes. Quem são os ângulos correspondentes? São aqueles, é claro, eles não têm o mesmo vértice, tá? Não têm o mesmo vértice. Como todos aqui classificados não têm o mesmo vértice. São colaterais, só que um é interno e o outro é externo. Então, vou escrever aqui a definição. Ângulos correspondentes são aqueles que não possuem o mesmo vértice são colaterais e um é interno
e o outro é externo. Então vamos lá. Observe aqui. Não, olhem só para ângulos do mesmo lado da transversal. Colaterais AD, E e H. Eu quero saber o correspondente do A. Primeiro, ele tem que ser um ângulo que não tem o mesmo vértice do A, logo o D não serve. Porque A e D tem o mesmo vértice. Então A, D não é correspondente do A. O H, ele não tem o mesmo vértice do A. Só que o H é externo e o A é externo. Então H e A são colaterais externos. Os ângulos correspondentes, um é externo, o outro é interno. Então olha só, são dois colaterais, não podem ter o mesmo. Eu estou querendo pegar um correspondente a A, ao ângulo que mede A. Não pode ser o D, porque o D tem o mesmo vértice de A. Não pode ser o H, porque o H é externo e o A é externo. E para ser correspondente tem que ser colateral, um interno e o outro externo. Então, correspondente ao A é o E, porque olha só, o A e o E não têm o mesmo vértice, são colaterais, um é interno, que é o E, o outro é externo, que é o A. Então, ângulos que não têm o mesmo vértice são colaterais, um é interno, o outro é externo, são conhecidos como ângulos correspondentes. Então, quem tem essa característica A e E, está na outra página, tá? Que eu acho que aqui não vai dar. São correspondentes. São correspondentes. Lá figura lá, né? A e E D e H, porque são colaterais, um interno e outro externo, tá? D e H também são colaterais, são correspondentes. B e F são correspondentes. B e F são correspondentes. E C e G são correspondentes. E ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então A mede o mesmo que E, D mede o mesmo que H, B mede o mesmo que F e C mede o mesmo que G. Tá? Então, com essas relações todas, a gente vai poder resolver muitos exercícios que tem como base todas essas relações de suplementaridade. Relação de suplementaridade é quando a soma dos ângulos é 180, ou essa relação de igualdade, né? A gente sabe que, eu não falei para vocês, mas estou falando agora, que dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então, entre esses 8 ângulos, eu vou ter sempre uma relação ou de congruência, quando eu tenho medidas iguais, ou relação de suplementaridade, quando a soma deles por 180. Então, vai acontecer uma coisa ou outra. Então, estão aqui os colaterais internos, colaterais externos. Todos os colaterais são suplementares, todos eles, os internos e externos. Todos os alternos são congruentes e os correspondentes também são congruentes. Agora, para finalizar essa parte, eu queria ver com vocês o que nós chamamos de primeiro teorema de Tales, né? Que eu vou colocar aqui. E ele se baseia nessas relações aí de suplementaridade, nessas relações de congruência. Então aqui eu tenho uma paralela,
uma outra paralela. Aliás, eu vou fazer uma página que tem questões. Eu acho melhor. Essa tem um pouquinho mais de espaço. Então, o que nós vamos ver agora é o que se chama na matemática teorema angular de Tales. Teorema angular de Tales. O que é que fala esse teorema? Ele fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ele fala isso. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, para a gente mostrar que isso é verdade, eu vou traçar aqui duas paralelas e uma transversal. E nessa situação a gente confirma o que nós estamos falando. Só que para me provar esse teorema, que é o teorema angular de Tales, eu vou traçar duas transversais. Só que essas duas transversais, na paralela de cima, elas tocam a paralela de cima no mesmo ponto. Tá? Então aqui nós temos vamos lá. O nosso triângulo aqui, esse aqui eu vou chamar de ponto B. Aqui eu vou chamar de ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto C. Então nós temos o triângulo ABC. E nós queremos saber quanto mede a soma desses três ângulos aqui, ó. Tá? Eu vou dizer que o ângulo B tem medida Bzinho. O ângulo A tem medida Azinho. E o ângulo C tem medida Czinho. Essa transversal aqui eu vou chamar de T1. E essa transversal eu vou chamar de T2. Então, olhem bem para a transversal T2. Para a transversal T2, este ângulo aqui que mede A é exatamente alterno interno em relação a este outro bem aqui. Este ângulo com o ângulo A são alternos internos em relação à transversal T2, olha só. Eles estão em lados opostos de T2 e estão na região entre as paralelas. E a gente viu que alternos internos têm a mesma medida, olha só. Ângulos alternos internos têm a mesma medida. Logo, se esse ângulo mede A, esse também mede A, porque são alternos internos, têm a mesma medida. Da mesma forma, esse ângulo B, olhando agora para a transversal T1, esse ângulo B e este que eu vou marcar agora, também são alternos internos. Estão em lados opostos em relação à transversal T1 e estão entre a região das paralelas. E por serem alternos internos, eles também têm a mesma medida. Se esse mede B, esse outro mede B. Só que você observa que esses três ângulos A, B e C, eles formam um ângulo raso. O ângulo raso dá a metade da circunferência.
e a metade da circunferência é 180 graus. Então, devido ser o ângulo raso, daí decorre que A mais B mais C é 180 graus. Só que A mais B mais C nada mais é do que os ângulos internos de um triângulo, o que confirma que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, e é isso que fala o teorema angular de Tales, tá? Que nós acabamos de ver agora. Então, usando o teorema angular de Tales, a gente pode resolver alguns exercícios. Aqui nós temos eu peguei de um livro, né, esses exercícios. Eu vou resolver esses primeiros aqui. Observem que este ângulo aqui e este ângulo aqui, essa é a transversal, né? Observem que eles estão em lados opostos em relação à transversal. Logo, eles são alternos. E eles estão na região fora das paralelas, então eles estão externos. E alternos externos têm a mesma medida. Está aqui, ó. Alternos externos têm a mesma medida. Logo, este ângulo aqui, que mede x, e esse que mede 50, tem a mesma medida. Logo, se eles têm a mesma medida, esse mede 50, esse também mede 50, então x é igual a 50 graus. Tá? Este outro é fácil também. Observa que esse ângulo de 120, com mais esse outro ângulo bem aqui, vai me dar um ângulo. Se eu juntar este com este, eu vou ter um ângulo raso. O ângulo raso mede 180. Só que aqui eu já tenho 120. Então, para 180 falta 60. Então, esse ângulo mede 60 graus. Só que esses dois ângulos, nós já vimos na teoria, eles são colaterais. Um é interno, o outro é externo. E ângulos colaterais, um interno e o outro externo, são chamados ângulos correspondentes. E como nós vimos, os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Olha só. Ângulos correspondentes são aqueles que não possuem o mesmo vértice, são colaterais, um é interno e o outro é externo. Então, esses ângulos aqui, eles são correspondentes. Se são correspondentes, o ângulo que mede 60 e o ângulo que mede x tem a mesma medida. Logo, x é igual a 60 graus. Tá? Agora, olha que estão as paralelas. As paralelas são RS aqui, ó. Essa é a transversal. Esse ângulo de 150, que mede 150, e esse que mede 2x mais 30, eles estão em lados opostos em relação à transversal. Essa é a transversal. Então, eles são alternos. Estão em lados opostos, são alternos. Só que eles estão fora da região das paralelas. Então, eles são alternos externos. E ângulos alternos externos, como nós já vimos aqui na teoria, eles têm a mesma medida. Olha, se são alternos externos, as medidas são iguais. Então, eu tenho que o ângulo que mede 2x mais 30 graus tem a mesma medida que o ângulo que mede 150. Aí eu vou ter que o ângulo que mede 2x mais 30, essa é a medida deste ângulo, é igual à medida deste outro ângulo, porque eles são alternos internos, e ângulos alternos internos têm a mesma medida. E eu montei uma equação do primeiro grau, que nós já conversamos sobre esse assunto em aulas passadas. E eu falei que a equação do primeiro grau é termo numérico para o segundo membro e termo de x no primeiro. Então, só quem está errado aí é o 30, que é um termo numérico, está no primeiro. Então, para passar ele para o segundo, eu jogo o simétrico dele nos dois lados.
Então, o primeiro é 2x mais 30, eu coloco o simétrico de 30, que é menos 30. O segundo membro é 150 e eu coloco o simétrico de 30, que é menos 30. Então, essa é a equação original, só que eu joguei o simétrico de 30 dos dois lados, porque eu quero que o 30 vá para o segundo membro. Então, mais 30 menos 30 vai dar zero. Então, fica 2x igual a 150 menos 30, 120. Então, para calcular, lembram? Para me calcular o fator, tenho 2 vezes x igual a 120. Para calcular o fator desconhecido, eu divido o produto pelo fator conhecido. Então, 120 dividido por 2, você faz a conta aí, né? Vai dar 60 graus. Então, nesse problema, o meu x, que é o valor em graus, é 60 graus. E nós descobrimos o valor de x nessa questão. Aqui tem essa questão é um pouquinho mais difícil. Porque eles são alternos. Só que um é interno e o outro é externo. Tá? Vai complicar um pouco a nossa vida, mas a gente vai resolver. Tá? Então, como é que nós vamos resolver? Primeiro, olha para esse ângulo bem aqui. Ele com 2x dá 180. Este ângulo aqui, olha. Ele somado com 2x dá 180, porque eles formam um ângulo raso. Eu vou chamar ele de y, que eu não sei o valor dele. Só que eu tenho que a soma desse com esse é 180. Só que eu sei também que este y tem a mesma medida que esse ângulo, esse que mede y, tem a mesma medida deste ângulo que mede x menos 30, porque eles são correspondentes. Como é que eu sei que eles são correspondentes? São colaterais, um é interno e o outro é externo. Ângulos colaterais, um interno e outro externo, são correspondentes. E se são correspondentes, tem a mesma medida. Então, esse ângulo y, a medida y é igual à medida x menos 30. Por que eu sei que essa medida é igual a essa? Porque são medidas de ângulos correspondentes. E medidas de ângulos correspondentes são iguais. Certo? Só que tem essa questão aqui, olha só. Que a soma do ângulo y com o ângulo 2x, por formarem o ângulo raso, também é 180 graus. Aí eu vou cair num sistema, né, de equações, que é um assunto que nós não estudamos ainda. E eu acredito que o melhor momento agora, eu tenho como chegar na solução do problema. Só que para isso eu teria que estudar um pouco o sistema com vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Nós já estamos com 35 minutos de aula. Eu consegui equacionar o problema, mas eu fiquei com o sistema. Né? Eu podia fazer uma outra coisa agora, evitar o sistema. Só que eu também não expliquei que são ângulos opostos pelo vértice. Mas eu vou, como o tempo da aula extrapolou, nós vamos ficar por 35 minutos, mais ou menos 35 minutos. Nós estamos chegando nesse tempo. No próximo vídeo eu vou explicar essa questão, já usando a ideia de ângulos opostos pelo vértice, que evita a utilização do sistema. E durante as próximas aulas, a gente vai estudar sistema e vai saber resolver sistema, tá? Então agradeço aí a paciência de vocês, a atenção de todos. Quero desejar a todos um excelente dia. E
Bom aprendizado de matemática, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima.